boa noite. Servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. É difícil a produção do fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo. É quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da irresponsabilidade. O frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre seja em cada coração. Neste momento, vamos nos conectar com o mundo espiritual, com Jesus, o Divino Mestre. Vamos nos abrir. Qual a nossa dificuldade? Qual a nossa angústia? O que a gente está precisando neste momento? Este é o nosso momento. A espiritualidade está atuante, nos auxiliando. Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos quer livre, mas nos quer com pessoas capacitadas para a paz. Então, neste momento, com muita paz no coração, vamos pedir a Deus: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E hoje, o nosso companheiro de ideal espírita, Rogério Lima, lá do Seara de Jesus, o mesmo da Chiquinha, até perguntei antes, né, para saber, veio com sua família aqui
nos passar um pouco de conhecimento. Vamos vibrar com ele, para que ele, tudo que ele fez com tanto carinho, a gente consiga guardar. Sabemos que ele trouxe também um instrumento para nos abrilhantar esta noite. Vibremos positivamente. Boa noite a todos. Muita paz. Como foi dito, o meu nome é Rogério. Eu sou matriculado na escola espírita lá em Criciúma, no Ceará de Jesus, que fica perto do campo do Criciúma, né? Em matéria de espiritismo, nós somos todos alunos, aprendendo. E hoje, agradecendo ao convite, nós somos apenas servidores de confiança. A gente agradece a confiança, a aceitação da casa. Uma vez que dentro da doutrina espírita nós não temos alguém que preside e comande, né? Nós somos só a Deus, né? Que é o nosso Criador, e Jesus intermediário entre nós e Deus. Mas de qualquer forma nós agradecemos essa oportunidade. Estamos vindo por também sugestão da União Regional Espírita, nossa chamada URI, que também não tem gerência sobre as casas espíritas, ela apenas é um movimento que auxilia, é voluntário nós nos ligamos, nos filiamos à casa, e a gente aproveita da experiência daqueles nossos irmãos que já têm estado há mais tempo, e essa experiência a gente vai dividindo. O nosso tema é a união de dois temas. O primeiro é uma passagem do Evangelho, e o segundo, a gente vai falar também sobre o livro A Gênese, que aqui a capa é toda padronizada, bem legal, mas esse livro aqui está comemorando aproximadamente 150 anos. A Gênese é o 5º livro da codificação espírita. Então, para nós darmos início, para que a nossa reunião não fique, porque vai ser tratado de um livro, não fique muito cansativa, ela não fique enfadonha, a gente vai trazer esses dois elementos, o Evangelho e falar do livro. E usar um pouco também da música, que auxilia a gente, pelo menos, ficar um pouquinho mais leve, mais contente. Eu convido a minha esposa para a gente fazer o início da nossa música. Vamos ver se eu acho aqui. Eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou? Esperança nos liga aos céus, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou.
Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Meu Senhor, me entrego a ti, pois te toquei, buscando saúde, e logo meu sangue sangou. Quem me tocou, a esperança nos liga aos céus, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho, ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. A bela música de Tim Vanessa, ela refere-se a uma passagem do Novo Testamento que destaca a cura de uma enfermidade crônica que acometia uma mulher por 12 anos. É uma doença debilitante e que a cura partiu da iniciativa da própria doente. Uma vez que, movida de muita fé, ela acreditou que bastasse tocar na túnica de Jesus, que ela se veria curada, como assim realmente se fez, como assim realmente aconteceu. Em A Gênese, a obra que nós daremos destaque esta noite, Kardec nos diz que de todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os que têm em maior número, sem sombra de dúvida, são as curas. Dão testemunho do poder de Jesus. Queria Jesus provar desta forma que o verdadeiro poder é daquele que quer fazer o bem. Que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade daqueles que desejavam, que pediam para Jesus fazer fatos extraordinários. Aliviando o sofrimento, como ele fazia, ele prendia para si as criaturas pelo coração. E Jesus fazia mais convertidos e sinceros do que então se ele fizesse fenômenos materiais, assim como os fariseus exigiam. Daquele modo, ele fazia-se amado. Porque senão as pessoas teriam visto nele, senão um mágico hábil que quisesse entreter as pessoas. Então o Espiritismo explica de que forma o poder da fé pode produzir a cura de doenças classificadas como milagrosas. Porque nós desconhecemos as leis que regem este fenômeno. O poder da fé se demonstra de maneira direta e especial por ação magnética. Pela ação magnética. Por seu intermédio, a ação magnética, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido e dá a esse fluido como uma vontade. Ele melhora as qualidades e dá esse fluido como uma vontade, uma impulsão, que se diz assim, pode-se dizer até irresistível. Daí decorre que todo aquele que tem um certo grau de poder fluídico, juntando ardente fé, pode produzir esses fenômenos, até então tidos
como milagre, que, como foi dito aqui, não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Então, esses textos que nós estamos trazendo, foi Allan Kardec que anotou neste livro, a Gênese. Os milagres, as predições e o segundo Espiritismo. É a quinta obra da codificação espírita, das chamadas do Pentateuco, chamado Pentateuco Espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Ela foi lançada dia 6 de janeiro de 1868, que no seu primeiro capítulo ele vai tratar do caráter da revelação divina. O que é revelação? É trazer o que estava desconhecido, trazer o que estava, por vezes, encoberto, propositalmente. Vai tratar da existência de Deus. Como provar? Existe Deus. Vai trazendo esse raciocínio. A Gênese tem uma forma, né? Nós temos que reconhecer que não é um livro tão conhecido, essa é a proposta, de a gente incentivar a leitura. É um livro que nos auxilia muito nesse raciocínio e vai trazendo esse entendimento sobre Deus. Ele existe, não existe? A natureza divina. Então, se ele existe, qual é as suas qualidades? Como seria, que a gente diz, as qualidades, os atributos de Deus, né? Se existe Deus, quais são os atributos? Como é que ele é? Ele é um velhinho, lá em cima no morro, no alto, ou num planeta distante? Como se dá? Quais são os atributos de Deus? E esse livro vai tratar bem sobre isso. E vai tratar também sobre a providência. É uma coisa muito importante, para mim, uma das partes mais bonitas do livro A Gênese, né? A providência, como Deus cuida das suas criaturas. Se Ele cuida de cada um, será que Deus se preocupa, está sabendo da gente, do meu mundo? Quando eu vou tomar um copo de água, será que Deus está envolvido nisso? Esse livro vai tratar muito sobre isso. Fala sobre o bem e o mal, o instinto e a inteligência. Eu, particularmente, não percebi alguém que trouxesse um raciocínio tão lógico e tão esclarecedor sobre a inteligência, né? O bem e o mal, a destruição dos seres um pelos outros. Qual é a religião que trata sobre isso? Nos explica sobre isso, se isso está contra a vontade de Deus, ou então se Deus está nos planos de Deus. Então, nesse capítulo, nós também temos a origem da Terra, a origem do planeta, a origem do cosmos, do universo, mas trazido de uma forma lógica, de uma forma racional, não mais com as interpretações e fantasias que nós tínhamos no passado. A segunda parte do livro A Gênese vai abordar dos milagres de Jesus, explicando sobre os fluidos. O que são fluidos? Vamos falar um pouquinho. E de fatos extraordinários contidos no Evangelho. Se o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi trazido, Allan Kardec, na sua introdução, irá dizer que não vai se deter nos fatos ocorridos, naqueles fatos que a Igreja tomou como base para fazer as suas, como é que se diz? Os dogmas, né? Os dogmas. Se ele não disse que não ia se deter nessas outras partes, ia cuidar apenas do lado moral, das lições, já na Gênese ele vai lidar com esses fatos extraordinários, vai tratar, vai nos fazer compreender melhor esses fenômenos. E a terceira parte enfoca as predições do Evangelho. A terceira parte desse livro, a Gênese, vai nos falar sobre o que Jesus dizia sobre o futuro. A gente vê, tinha um programa na televisão que dizia, botava religiosos falando sobre o futuro, e aí eu até me admirava, porque era cristão dizendo, não se pode prever o futuro, mas o próprio Jesus prevê o futuro e nos diz sobre os tempos que serão chegados. Ele vai falar no Novo Testamento, na linguagem daquela época, sobre a Nova Jerusalém. Então, Allan Kardec irá tratar nesse livro sobre as predições, aquilo que Jesus anunciou do futuro. Os sinais dos tempos chegarão, a nova era.
e nos sugerindo os homens a prática da justiça e da bondade, da fraternidade. A base da doutrina, nós aprendemos que está no Livro dos Espíritos, esse primeiro que deu início, que foi há 11 anos antes do livro, 1867. Nos comenta Herculano Pires. Né? O Herculano Pires nos vai dizer que o Herculano Pires ele fez uma das traduções do Livro dos Espíritos. Ele vai nos comentar que até a questão 150 aproximadamente, o Livro dos Espíritos comenta sobre si mesmo. Sobre Deus, sobre si mesmo. A partir daí é como uma continuação, e o próprio Livro dos Médiuns diz que é uma continuação do Livro dos Espíritos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as leis morais, que é tratada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte das consolações, que é tratado no livro também O Céu e o Inferno, que vai contar das revelações. Então, a Gênese é um compêndio, é uma reunião dessas informações. Agora, esse livro, a Gênese, ele trouxe informações científicas. E nós nos perguntamos, será que ele, pelo avanço da ciência, ele ficou ultrapassado? Nós sabemos que a ciência hoje, nós estamos entrando em áreas que não foram estudadas. O salto de conhecimento que nós tivemos recentemente é muito grande. Né? Entramos na conceito que está sendo estudado, física quântica, sobre a energia, aprofundamos a matéria irradiante, coisas que Allan Kardec estudou na época. Será que esse livro perdeu e ficou desatualizado? Com exceções de pequenas ideias. Né? As novas descobertas científicas não tornaram a obra obsoleta. Por quê? Porque o Espiritismo ele caminha ao lado da ciência. E até ele continua, ele vai avante onde a ciência para. A ciência estuda os fenômenos. E o Espiritismo, ele, dos fenômenos, do efeito, ele vai buscar a causa. E a causa, por muitas vezes, nós vamos aprender com os próprios espíritos que está no plano espiritual. A ciência ainda não reconhece. Está havendo um crescimento, um entendimento dessa questão da física quântica, da matéria escura, da antimatéria, que interfere na matéria, alguns mundos paralelos. Nós temos a teoria da criação do mundo, a teoria das cordas. Está havendo uma abertura, mas o entendimento de seres sem corpos interagindo, influenciando, a ciência ainda não reconhece, e o Espiritismo, por isso, ele avança além da onde a ciência parou. Agora, uma das ideias que nós vamos encontrar no livro A Gênese, que foi ultrapassada, foi a questão quando Allan Kardec vai tratar, o espírito Galileu Galilei vai tratar sobre, por exemplo, a Lua, num dos capítulos, que a Lua seria como um João Bobo. E a ciência chegou e mostrou que não é assim como foi falado. Porém, são ideias que de maneira nenhuma diminuem ou interferem nas bases da doutrina, nas suas bases primordiais. Tanto que nesse livro, depois nós vamos comentar, sobre uma mudança que Allan Kardec trouxe, outro entendimento, que ele coloca de uma forma no Livro dos Médiuns, e depois nesse livro ele vai fazer uma observação. Agora, fazendo esse em paralelo com a música que nós cantamos, voltando à ideia, que é uma passagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é uma passagem onde uma mulher doente toca em Jesus e ela se vê curada, nós poderíamos pegar essa passagem, ler ela toda, trabalhar ponto a ponto. Mas muitos expositores têm trabalhado dessa forma. E a gente queria partir para outra vertente, para outro tema. Porque os expositores sempre trabalham a questão que a cura partiu da enferma. E que é verdade, foi a sua fé, ela desejou mesmo, ela quis. 12 anos com uma doença
né, uma enfermidade, um sangramento, uma época que as mulheres, quando menstruavam, os judeus eram muito preconceituosos em relação ao sangue, ela passou muita dificuldade. E ela não tocou em qualquer parte da túnica de Jesus. Segundo nós vamos nas escrituras, nós vamos ver que ela tocou na orla. A orla era um bordadinho azul que tinha na roupa, em que a pessoa, segundo orientações do Pentateuco mosaico, se eu me lembro, Levítico, Deuteronômio, diz lá que a pessoa deveria bordar na sua roupa um bordado azul que significava as leis divinas. E ela foi lá e tocou no bordado, significando que ela confiou em Deus, buscava a Jesus, estava entendendo a necessidade das leis. Por isso que a maioria dos expositores trabalham nessa vertente. Ela desejou a cura. Mas e as outras curas do Evangelho? Nós temos outras curas que Jesus fez e ele tocou, de iniciativa dele, ele tocou, puxou a língua, né? Nós tivemos várias curas. E sobre essa outra vertente, que é sobre a questão da virtude que saiu dele. Que virtude é essa que saiu de Jesus? Ela se dá automática ou essa virtude se desenvolveu ao longo do tempo? Nós sabemos que o efeito, sim, o efeito foi automático. Mas a causa, como Jesus adquiriu aquela virtude, foi automático? Ou ele desenvolveu ao longo do tempo? Ele buscou conscientemente desenvolver? Então é nesse sentido que a gente quer fazer esse ping-pong entre o livro, a Gênese e esse tema. E para isso agora, nós vamos dar mais um salto. Estávamos no Novo Testamento, falando sobre a história da mulher que tocou as vestes de Jesus. Chegamos em 1868, da obra Gênese, mas nós vamos adiantar aproximadamente mais 90 anos. 90, 80 anos, quando Francisco Cândido Xavier publicou um livro chamado Os Mensageiros, nos trazendo uma conversa que aconteceu no plano espiritual. Aconteceu no plano espiritual. Agora nós vamos contar um fato que aconteceu no plano espiritual. André Luiz, que é o mensageiro, que é o espírito do médium que morre, popular, né? Ele desencarna, vai para o plano espiritual e nos relata sobre o que aconteceu lá. E André Luiz, nesse livro, ele descia para o plano da Terra, para a crosta, e passou numa instituição. E lá tinha um instrutor responsável pela saúde das pessoas. E eu vou tentar trazer esta conversa para a gente acrescentar na ideia que nós trouxemos. Então, o instrutor Alfredo dizia para André Luiz: André Luiz, é preciso prevenir Olívia e Madalena para as providências que se fazem imperiosas para esta noite. Necessitaremos o auxílio de mais técnicos do sopro. Temos muitos pacientes em estado grave, tomados de impressões físicas muito fortes. Aí André Luiz olha para frente e diz: técnicos do sopro? Sim, André Luiz, técnicos do sopro. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime bênção e privilégio da criatura humana. No entanto, quando lá estamos, na terra, nós nos demoramos muito para tomar posse dos tesouros que nos pertencem. Por vezes, lá estando, nós acabamos alimentando dificuldades, nós alimentamos desconfianças, nós acreditamos em fantasias. André Luiz, se nós pudéssemos compreender toda a extensão desse assunto, entre as formas terrestres, nós criaríamos na Terra os mais eficientes processos soproterápicos. André Luiz ficou admirado e perguntou para o instrutor: mas semelhante possibilidade de patrimônio está à disposição de qualquer espírito? Então o instrutor olhou para André Luiz, buscando em si a resposta, e disse: assim como o passe
que pode ser movimentado pela maioria, por um grande número de pessoas com benefícios apreciáveis. O sopro curador poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. No entanto, é preciso acrescentar que em qualquer tempo e situação, todo o esforço individual é imprescindível. Toda a realização nobre requer um apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do sopro, eles não se formaram de pronto. Trabalharam, exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço alto. Contudo, sempre há a ciência de começar. São trabalhadores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Eles recebem remunerações altas e gozam de enorme acatamento, mas eles precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. André Luiz estava admirado. André Luiz, como foi dito, ele quando encarnado era médico. Nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Então o instrutor, Alfredo, percebendo o interesse que as suas palavras traziam, continuou. Nos círculos carnais, para que o sopro curador se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha um estômago saudável, a boca habituada a falar o bem, com abstenção ao mal, mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, nós temos o sopro calmante e revigorador. E também nós temos o sopro ativante e curativo. Através dele, podemos distribuir fluidos de bondade e de revigoramento. André Luiz continuava admirado. O instrutor, percebendo, disse: mas isto não é novidade. Jesus, além de tocar aqueles a quem curava, por vezes concedia o sopro divino. O sopro da vida, que percorre a criação inteira. Toda a página sagrada que narra o princípio da criação faz referência a isso. Já pensastes, André Luiz, o vento como o sopro criador da natureza? Eles deixam o ambiente, vão fazer a atividade que eles precisavam fazer, e André Luiz, ainda muito admirado com aquele conhecimento, vai falar com o seu instrutor, Aniceto, que diz para ele: mas, André Luiz, esquece-se vocês que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios da criação, narra que o Criador soprou na criatura o fôlego da vida. Referente aos nossos irmãos encarnados, André Luiz, mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar e curar tem relevante significado, porque todos nós somos herdeiros diretos de Deus. Você mesmo. Isso não trata-se de uma exclusividade. De certo que você passou, mesmo que rapidamente, pelo nosso Ministério do Auxílio. Lá, neste instituto, nós temos irmãos que estão se dedicando, voltados para esta tarefa nobre de cooperação. André Luiz, toda boca santamente intencionada poderá prestar auxílios muito bons. Porém, toda boca generosa e pura poderá transmitir fluidos divinos de auxílio, trazendo reconforto e paz. Nós procuramos trazer na íntegra
né, fazer um esforço de decorar esse texto, para trazer na íntegra esse diálogo que está narrado no livro, como foi dito, Os Mensageiros. A gente lembra que todas as obras que o Chico psicografou do André Luiz, em seu prefácio nós vamos encontrar Emmanuel. Emmanuel foi o espírito que dirigiu, o mentor do Francisco Cândido Xavier, que dirigiu as obras. As obras de Chico são consideradas como obras complementares. Vieram complementar. E Jesus traz o fenômeno da cura. Allan Kardec vai nos trazer na Gênese, falando-nos sobre como se processa esse fenômeno. E André Luiz, por intermédio de Chico, médium aqui na Terra, vai nos relatar no plano espiritual sobre os fenômenos e sobre como se prepara lá no mundo espiritual. Vejamos o que um dos instrutores colocou. O instrutor Alfredo colocou para nós. São coisas que acontecem no plano espiritual, mas ele direcionou para nós essa mensagem. Quem pudesse compreender, entre as formas terrestres, toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Terapia pelo sopro. A pergunta que Allan Kardec faz na questão 642. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável e assegurar uma situação futura? Será que basta eu não fazer o mal para agradar a Deus e estar bem mais no futuro? É uma pergunta que Allan Kardec faz. E os espíritos respondem, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um será responsável pelo mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Os espíritos vêm dizer que não basta a gente não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem no limite das nossas forças. E nós vamos ser responsáveis pelo mal que saiu do bem que podia fazer. Eu trouxe essa pergunta dentro desse contexto porque diz assim, fazer o bem no limite das próprias forças. E a pergunta é, qual é o limite das nossas próprias forças? Qual é o limite das nossas próprias forças? Está aqui um instrutor, Aniceto, o instrutor Alfredo, trazendo para André Luiz, porque é um diálogo que ele sabia que ia ser colocado para nós, não foi separado por qualquer razão, por caso fortuito. Os instrutores nos informando que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar e curar tem relevante significado, porque todos nós somos herdeiros diretos do poder divino. Os instrutores estão dizendo, não, você é herdeiro direto de Deus, você não é herdeiro do tataravô, do avô, do vô, do pai, do filho de Deus. Você é herdeiro direto do poder divino. E falando desta forma que nós devemos desenvolver. Então nós não, quando aqui estamos realmente, nós esquecemos dos tesouros que nos pertencem, das possibilidades que nós temos. E esse livro vai tratar da questão dos fluidos. O que seria os fluidos? Digamos o ar. O ar, ele envolve todos nós. Hoje nós aprendemos que o átomo é a menor partícula. E aí já estamos avançando mais além, Nesse átomo ainda pode ser dividido. Mas vamos ficar com a questão do átomo, que nós sabemos que a matéria, o átomo. O fluido é um conceito antigo, que já tinha sido trazido por alguns pensadores no passado, do éter, que está em todo lugar. Porque a ciência hoje diz que entre um planeta e outro há o vácuo. Não há ar lá, não tem átomo, então não tem nada. É o vácuo. E o conceito de fluido, que os espíritos vêm nos trazer, é que não, o universo inteiro tem. Este fluido são três coisas, a trindade universal são três coisas.
Deus, matéria e espírito. Deus, o ser criador, sempre existiu de todo o tempo. A matéria e o espírito. E essa matéria, que nós conhecemos como átomo, não é ainda a última divisão. Ela vai mais além. É uma outra unidade que ainda forma o átomo. E essa unidade é o fluido. E ele está no universo inteiro. E por que isso é importante? Para nós compreendermos. Quando Allan Kardec trata sobre isso na Gênese, ele vai falar da providência divina. Providência divina é como Deus cuida dos seus filhos. Como é que ele pode se preocupar com a gente aqui? Se acontece alguma coisa comigo e a informação anda na velocidade da luz, quanto tempo vai demorar para chegar a Deus? E o fluido que envolve o universo inteiro, ele é tão sutil que por ele, pelo fluido que está no universo inteiro, imaginamos a gente mergulhado, então, lá no espaço onde tem o vácuo, não tem o vácuo, tem esse fluido. Esse fluido ele é tão sutil que quando passa o pensamento de Deus por ele, esse fluido fica impregnado do pensamento de Deus. Por exemplo, no ar. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos vibrando o ar. Nós estamos vibrando, é uma onda sonora. É uma onda sonora que chega até ali. A onda marítima, nós temos o mar. O que é onda marítima? O mar, então o mar ele fica estável, então nós formamos uma onda marítima. E a luz, que é uma onda, ela que anda pelo espaço, o que ela está mudando? Então o conceito de fluido, a ciência está começando a compreender que além da matéria, existe uma coisa que alguns estão chamando de matéria escura. E estão reconhecendo que toda a matéria que tem no universo, apenas 20% dessa matéria invisível. E Allan Kardec vai trabalhar nesse assunto. Ele vai dizer que pelo fluido, Deus percebe. E nós estamos saturados do fluido cósmico. Uma célula está saturada de fluido cósmico. Então, nós estamos envolvidos por Deus. Não tem para onde fugir. Não tem um lugar onde não exista ali a presença de Deus. E quando se fala na questão da cura, é exatamente essa questão da qualificação, que o magnetismo, que é a fé dirigida, ele é um instrumento para a gente modificar, ativar este fluido sensível. Por quê? Quando a minha voz passa pelo ar, esse som ele se mistura entre o ar, esse mistura o som também misturado. Quando o pensamento de Deus passa pelo fluido, esse fluido fica meio impregnado de pensamento. É um fluido meio inteligente. Então Allan Kardec faz esse raciocínio. Pensemos num fluido inteligente. Uma matéria inteligente sabe o que fazer. E mais, não passa só a inteligência de Deus. Passa por ele o amor de Deus. Está impregnado. Por isso que a explicação, quando você emprega o desejo, você emprega a vontade, pela ação magnética, você fala lá com o átomo. E ele, por uma impulsão, Allan Kardec vai dizer, o próprio fluido, ele faz a vontade. Porque ali está impregnado o pensamento de Deus. É mais profundo, mas dessa forma, sempre fica um convite para a gente se aprofundar no assunto. O convite é para a gente se debruçar da obra. Agora, quanto ao Sou Procurador, até alguns anos atrás eu tinha passado por essa leitura, não tinha me aprofundado. Mas eu tenho participado de alguns encontros, eu participei do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, que aconteceu em Pelotas, já era o 10º, e tenho visto que isso existe em várias casas espíritas. Já está usando o Sou Procurador. Numa das casas que a gente faz curso lá em Cocal, também já está se trabalhando com ele, até por recomendação dos espíritos, e a gente vai vendo que tem resultado. E muitas casas trabalham dessa forma. Aqui na região a gente não conhece, como eu disse, é somente aquela em Cocal que está trabalhando, mas nós temos muitas casas, eu tenho entrado em contato. Esses irmãos que trabalham nesse Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, nós vamos descobrir que o magnetismo e o espiritismo, como foi
trazido pelos próprios espíritos, está na obra, são duas ciências que se completam, duas ciências irmãs, como diz Allan Kardec. Allan Kardec chega, depois de 35 anos de estudar o magnetismo, ele vai ter em contato com a espiritualidade, e aí ele vai desenvolver, vai estudar o espiritismo, mas sempre trabalhando. Quem se dedicou, que é o caso dessa equipe que nós tivemos lá em Pelotas, que é o Jacomelo, que publicou uma revista, o Adilson e várias pessoas em São Paulo, eles fizeram traduções dos livros em francês, daqueles que Allan Kardec referencia na Revista Espírita. Porque se nós temos a obrigação e o convite, o intuito de convidar os irmãos para conhecer o Gênese, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e as outras obras, nós também temos que dizer que é importante conhecer a Revista Espírita. Porque é da Revista Espírita que nós vamos ter o pensamento de Allan Kardec. Nós vamos compreender melhor o que está aqui nesse livro. Um exemplo é que Allan Kardec mudou o raciocínio em relação à possessão. No segundo livro, como é que é? O Livro dos Médiuns, ele diz que não existe possessão. Aquilo que a Igreja Católica trabalhava, né? Que vinha alguém possuir o corpo. Ele diz que não há possessão, há subjugação. Porém, depois de um caso que acontece, que é com a Júlia, espírita Júlia, ele vai compreender que existe realmente possessão. E ele vai falar sobre isso na Gênese. E é importante porque o espírito que auxiliou Allan Kardec para cuidar dessa mulher que passou por possessão, ele nos dá orientação. Eu separei rapidamente para fazer esse comentário, porque por vezes nós deixamos de lado a Revista Espírita e é importante a gente compreender. O espírito que orientou Allan Kardec, um deles, foram dois. O principal, que foi o Erastus, que era o orientador de Allan Kardec, e Allan Kardec, que foi um magnetizador, como eu tinha dito no início, que no Livro dos Médiuns nós vamos perceber que ele fez várias perguntas acerca da dúvida que os magnetizadores tinham. E chamou, evocou, rogou para se comunicar espíritos como Mesmer, que foi um dos que iniciaram o magnetismo, o espírito, como é que se fala? Hahnemann, que foi o criador da homeopatia. Ele evoca esse espírito. E nesse caso em especial da Júlia, que ela estava possuída, e Allan Kardec foi tratar dela e realmente viu que era uma possessão, e o espírito Hahnemann, como é que é? Hahnemann, o que ele informa para nós? Eu separei aqui rapidamente, não quero me prolongar. Digo que vereis esses casos de obsessão e de possessão se desenvolverem durante um certo tempo, porque são úteis ao progresso da ciência do espiritismo. E por isto que os médicos e os sábios, enfim, abrirão os olhos e aprenderão que há moléstias cujas causas não estão na matéria. Então, os espíritos dizendo que esse fenômeno aconteceu, que eles estavam com Allan Kardec, para ele estudar mais esse fenômeno. E aí ele vai falar sobre o magnetismo, que as pessoas que estavam ali auxiliando eram magnetizadores que estavam querendo apenas usar o seu magnetismo. E Hahnemann vai dizer, não, é preciso auxílio também de espíritos para auxiliar. Aqui do plano, desse lado da vida. É uma coisa em conjunto. Você aí mas o espírito amigo, o espírito evoluído para lidar com o obsessor, com aquele que está causando uma dificuldade. Mas para mim não me alongar, eu só vou trazer a orientação orientação do orientador de Allan Kardec, que é o espírito Erasto. Importante a gente refletir sobre isso, porque ele diz: isso vos demonstra o que deveis fazer de agora em diante nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vossa ajuda o concurso de um espírito elevado, gozando ao mesmo tempo de força moral e fluídica, como o excelente cura Dars, é isso? Eles estavam corrigindo, né? Como o excelente cura Dars, e sabereis que podeis contar com a assistência desse digno e santo. Além disso, nosso concurso é dado a todos os que chamarem auxílio.
que o espírito orientador? Ele resume, tá? Resumindo, quando magnetizar injúria, será preciso começar pela fervorosa evocação do cura Dars. Olha, o orientador Allan Kardec está dizendo, ó, você vai orar? É preciso evocar, chamar esse espírito para que se dê esta cura. E era esse o assunto que nós queríamos trazer. Porque nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo também, quando nós lemos sobre uma mulher que é cega, e esse mesmo espírito dá uma comunicação, o cura Dars, ele diz, não, eu não poderei curar se Deus não quer. O que a gente, muito poucos percebem, é que na revista espírita mostra que esse espírito foi evocado muitas vezes para vir nas reuniões e participar do processo de cura. Muitas vezes, por orientação de Erastus, o espírito que orienta Allan Kardec. Naquele caso, naquele dia, ele disse para aquela mulher, olha, eu não posso curar, porque todas as curas que passou por mim, foi Deus que quis. É porque a mulher se sentia, ela ia ser curada e não ia se modificar. E aproveitando que eu estou numa reunião séria, ele faz uma explanação, mostrando que aquele trabalho estava sendo feito em casas, estava sendo feito em reuniões sérias. Então a gente queria, voltando à nossa questão inicial, o que saiu de Jesus? Uma virtude. Ela foi automática, foi. Mas o efeito foi automático. Mas como é que se deu esta virtude? Essa virtude se deu pelo exercício. Porque Jesus, sendo um espírito, não sendo Deus, ele evoluiu. E a virtude, ele é um espírito puro. E Jesus, ele não foi porque Jesus é um espírito puro que saiu, que ele tinha virtude, como muita gente pensa. Né? Não, Jesus é um espírito puro, então ele tinha virtude. É ao contrário. Porque Jesus desenvolveu as virtudes, ele se tornou um espírito puro. Porque, como Jesus passou por todo o processo de evolução, com certeza ele passou num desses ministérios do auxílio, desenvolvendo nele. Isso, claro, que foi em mundos que nem existe mais. Jesus já era espírito puro, Cristo, quando criou a Terra. Mas na sua evolução como espírito, ele passou com certeza num ministério do auxílio, desenvolvendo em si a faculdade de trazer cura para as pessoas, trazer benefício. Então, nós desenvolvendo essas faculdades, desenvolvendo bem nós um dia se tornaremos espírito puro. Então não é porque nós temos espírito puro que nós temos a virtude. É porque nós desenvolvemos a virtude e então nós somos espíritos, nos tornamos espíritos puros. Eu sei que nós estamos nos alongando, mas é muito importante quando se fala de cura, fazer uma observação. E eu vou trazer o Emmanuel para a nossa conversa rapidamente, para que não fique nenhuma dúvida em relação à importância do Espiritismo. No capítulo Seara dos Médios, chamado Oração e Cura, o Emmanuel, que é o escritor do André Luiz, disse, de Chico Xavier, né, disse: lembremos-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Lembremos que as lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa, no nosso corpo físico, são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. A cura só se dará em caráter duradouro, a cura definitiva, se corrigirmos nossas atuais condições materiais e espirituais. A verdadeira saúde e equilíbrio vem da paz, que é quando o espírito, nós em espírito soubermos manter onde, quando, como, com quem estivermos. Então ele finaliza o comentário dizendo: empenhemo-nos em curar males físicos, se possível, mas lembremos-nos que o Espiritismo cura sobretudo as moléstias morais.
Porque o que Jesus falou? Vá e não voltes a pecar. Então hoje a gente sabe, qualquer um que vá no médico e vai fazer uma cirurgia, fazer alguma coisa, o médico, o que tu estava te alimentando? O que tu estava fazendo? Tu vai voltar a fazer de novo, tu vai voltar a ficar doente. E Jesus diz, né? Ele curava e dizia, olha, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa principal. Então a função do Espiritismo é nos esclarecer, é nós não ficarmos doentes. Essa é a importância. Agora aqui, que eu faço observação, que eu tenho percebido no nosso meio, em certas regiões. Tá? Olha o que Emmanuel nos falou. Empenhemos-nos em curar males físicos, se possível. A palavra no dicionário, empenhemos-nos, significa, o dicionário, empenhemos, significa dedicação, devotamento. Isso significa empenhemos-nos. Então, quando os Espíritos dizem, empenhemos-nos em curar males físicos, se possível, o que os Espíritos superiores falam? Que nós podemos fazer mais. Qual é o nosso limite? Nós podemos fazer mais. Então, significa que nós temos que nos empenhar para fazer o bem. O principal é a cura do Espírito. Como é que eu posso me fazer claro? São Paulo, né, quando ele diz sobre a hierarquia dos carismas, né? Hierarquia dos carismas. Ainda que eu falasse língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse a caridade. No final ele explica. Então ficam essas três coisas. A fé, a esperança, a caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Então a maior é a caridade. Mas não é porque a maior é a caridade que a fé e a esperança é jogada de lado. Até porque a esperança a esperança é a mãe da caridade, né? A fé, a esperança. Então, porque a caridade é maior e na hierarquia a fé e a esperança é menor, não significa que ela não é importante. Da mesma forma que o Espiritismo cura sobretudo as moléstias morais, mas há muitos irmãos se esforçando em distorcer as palavras de Emmanuel quando ele diz, empenhemos-nos em curar males físicos se possível. E nós podemos. Muitas vezes nós podemos. E nós devemos empregar todos os nossos esforços em amenizar a dor do nosso irmão. Porque Allan Kardec irá perguntar no Evangelho segundo o Espiritismo, pode-se pôr termo à prova do irmão? Ou melhor, pode-se alguém terminar a prova do outro? E os Espíritos dizem, vocês estão vindo aqui para resgatar o passado, são as faltas do passado. Mas cuidado, porque esse raciocínio cria funestas ideias. Todos estão vindo para espiar. Mas por acaso alguém sabe até onde iria a expiação? Você tem certeza? Você sabe identificar até onde iria o sofrimento do irmão? Se você não foi, não teve como missão terminar o sofrimento, que Deus não queria que ele fosse até aquele momento? Por isso, vocês espíritas, empregai todos os esforços, sem medo, para aliviar ou curar o vosso irmão. Porque se não é de vontade de Deus, não vai acontecer. Mas vocês podem empregar todos os esforços, porque a gente não sabe até onde tinha que ir o sofrimento do nosso irmão. A gente fala isso com um coração inflamado, porque é um assunto que eu tenho conversado com muitos espíritas e a gente tem que rever bem esse capítulo, né? É possível pôr termo à prova do irmão? Como Allan Kardec pergunta. E os espíritos dizem que sim. E nós devemos nos empenhar. Dizemos empenhar. E nós vamos nos empenhar. É essa a proposta. Nós nos instruirmos, né? Prevenção. Eu não vou cair no erro, não vou cair no mal, pelo bem, pela moral. E também nós usarmos do conhecimento para aliviar o sofrimento daqueles que tropeçaram, nós mesmos. E assim nós vamos nos curando moralmente, fazendo bem, fazendo o benefício aos irmãos. Gostaria de finalizar, para ficar uma coisa mais agradável, gostaria de convidar, se os irmãos pudessem apreciar, a gente vai cantar uma música, família. Vocês permitem? Sim. Vamos ver se a gente acha. Sabe todo mundo? O que é?
momento. A gente está assim, repleto, coração assim, alegre. Sempre é muito bom a gente falar de amor, cantar em nome do amor. Então, nesse momento, vamos fazer a nossa caridade. E vamos lembrar dos nossos irmãos que estão aí pelas ruas com esse frio, vítima das drogas. Que Jesus, o Divino Mestre, os acolha. Vamos até os hospitais, onde há muitas pessoas sem compreender o motivo pelas quais elas estão passando, por que elas estão sofrendo tanto. Que Jesus amenize neste momento o seu sofrimento e esclareça na luz do Espiritismo. Vamos também nos presídios, onde nossos irmãos estão pagando suas penas da vida terrena, que eles entendam o porquê estão neste momento. Vamos até nossos lares, onde as pessoas ficaram em casa, levar alegria, amor, energias boas. Vamos até os nossos vizinhos. Vamos levar o nosso pensamento a todos os lugares, levando boas energias. E neste momento, cada um senta da melhor maneira possível. Que em cada um, o Espírito está nos dando boas energias, nos dando paz. Vamos sentir neste momento energias boas, energias que nos edificam, que nos deixam mais fortes, energias de bom ânimo, energias de cura. Vamos sentir neste momento que o Divino Mestre está passando por cada um de nós, nos doando a virtude que Ele deu para a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Vamos sentir a mesma fé da mulher hemorrágica no momento em que ela tocou Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Vamos em paz e que Jesus nos abençoe e nos acompanhe.